Bem, hoje nós chegamos ao final desta série de reflexões sobre o Salmo 23. Se o Senhor é o meu pastor, o que não me faltará? Sétimo lugar, Davi conclui o Salmo dizendo: E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Se o Senhor é meu pastor, em sétimo lugar, não me faltará destino. Nós temos um destino. A gente sabe para onde está indo. A gente sabe para onde está caminhando. Eu creio que uma das grandes frustrações da vida do ser humano é que muitas pessoas não sabem de onde vieram, não sabem o que estão fazendo aqui e muito menos sabem para onde vão. Não tem expectativa, não tem esperança, muito menos certeza. Por isso todas as pessoas têm um pavor horrível da morte. Mas à luz da palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos toda a história da redenção, a gente sabe de onde veio, a gente sabe por que está aqui e a gente sabe para onde está indo. A gente sabe que somos criação de Deus, Deus nos criou com um propósito, nos colocou nesta vida terrena com um propósito, que é viver para a glória do Senhor, e Ele tem um propósito final para a nossa vida futura. À luz da palavra de Deus, a morte não é o fim. A morte não é a cessação da vida. À luz da palavra de Deus, a morte é apenas uma mudança de endereço. Morrer à luz da palavra de Deus é separação. Separação de substância. É o espírito sendo separado do corpo. O corpo tomba, porque o espírito é tirado dele. O espírito daquele que tem Deus como pastor vai habitar na casa do Senhor, no seio de Abraão, para todo sempre. Num período intermediário, ele aguarda o retorno de Cristo. Quando Cristo voltar, o espírito que está na presença de Deus vai se unir ao corpo que morreu, desintegrou, virou pó, mas no dia do juízo a Bíblia diz que Cristo vai dar ordem ao pó da terra e ele vai devolver os mortos que lá haviam. E o nosso corpo agora vai ser feito corpo espiritual, nosso espírito vai entrar nesse corpo novamente. E então nós vamos habitar na casa do Senhor para todo sempre. As últimas palavras de Jesus aos seus discípulos foram: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai existem muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. E Ele nos preparou um lugar. Ele nos preparou um lugar dando a sua vida, derramando o seu sangue, morrendo em nosso lugar, vencendo a morte, ressuscitando ao terceiro dia, subindo à presença de Deus, vive lá para interceder por nós. E quando tudo estiver consumado, quando toda a obra da redenção estiver concluída, Ele vai voltar. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Aqueles que estiverem vivos serão imediatamente transformados e trasladados à presença do Senhor. E então o apóstolo João, agora o profeta do Apocalipse, diz que Deus fará novo céu e nova terra. E da parte de Deus ele descerá, ele enviará a cidade santa, a noiva, ataviada para o seu esposo. E lá então vão habitar todos aqueles que fazem parte do rebanho do Senhor, que foram separados pelos anjos de Deus. Vão habitar nesta cidade santa, onde não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, nem morte, nem pecado. E lá nós vamos habitar para todo o sempre. Se eu sou ovelha de Cristo, eu sei para onde eu estou indo. Eu estou voltando para a casa do Pai. Em Adão, nós fomos separados do Senhor. Nos tornamos pródigos. Fomos para o pecado, fomos para o mundo. Em Cristo, nós somos redimidos, somos trazidos de volta. Em Adão, nós nos afastamos e caminhávamos na contramão. Em Cristo, nós somos restaurados e agora voltamos para a casa do Pai, para a casa do Senhor. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, nós temos um destino eterno, definitivo. Vamos habitar naquela cidade que é a noiva do esposo, a noiva do Cristo, que Deus vai fazer descer ataviada para que nós possamos habitar com Ele para todo sempre.
O grande problema é que às vezes a gente estabelece tantos destinos para a nossa vida. Destino para a vida pessoal, destino para a vida familiar, destino para a vida profissional, destino para a vida intelectual. Estabelecer destinos é estabelecer alvos, metas para 5 anos, para 10 anos, para 15 anos. E a sociedade toda está cheia de destinos. E às vezes a gente se esquece da área mais importante da nossa vida espiritual. Alguns acham que não vão morrer. Alguns acham que a morte é o fim de tudo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A morte não é o fim de tudo. A morte é apenas uma mudança de endereço desta vida terrena para uma dimensão espiritual, aguardando o dia do juízo, quando Cristo voltará, para que todas as coisas sejam consumadas. Então a pergunta é, você já tem um destino? Você já sabe para onde vai quando essa vida terminar? O poeta sacro diz, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se Cristo é o pastor da minha vida, eu tenho um destino. Enquanto esse destino não chega, nós somos peregrinos. E enquanto peregrinamos, o Senhor pastor será para cada um de nós fonte de provisão, de consolo, de direção, de proteção, de distinção e de companhia. Existem verdades mais preciosas do que essas? Eu creio que não. Então que o Senhor seja o pastor da sua vida, que você seja ovelha deste pastoreio, e que estas verdades que foram verdades na vida de Davi, sejam verdades na minha, na sua, na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.